Seja apenas como proteção para os pés ou como uma peça que define status social, o calçado é peça fundamental no vestuário de qualquer pessoa. Pode ser tênis, mocassim, escarpão, bota, sandália, não importa. Está nos pés de quase todo mundo. Mas como surgiu esse objeto que acompanhou a humanidade? Como foi a evolução dos calçados ao longo dos tempos? De que eram feitos antes dos materiais utilizados atualmente em sua fabricação? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Oi, bem-vindos! Eu sou o Keké, em que posso ajudar? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vou falar sobre os calçados. Tem gente que é viciado em comprar, tem gente que coleciona, tem gente que só tem um par que é para não dar trabalho e tem gente que nem lava. Mas o que ninguém pode negar é que todo mundo tem seu velhinho de guerra lá que já tá com o formatinho do pé para passar o dia inteiro ou adora abrir uma caixa e sentir o cheiro de calçado novo. Só que antes de eu começar essa história, você já sabe o que fazer, né? Você tá ligado. Deixa um like nesse vídeo que tá muito da hora, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, chacoalha o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e depois que assistir, dá uma força pro que quer, né? Compartilha aí nas suas redes sociais para o nosso vídeo chegar para mais pessoas. Beleza? Fez o combo? Ah, calma aí, mano. Agora foi? Então vamos lá. A pele dos pés é bastante delicada e machucá-la de qualquer modo dificulta bastante a mobilidade. Por isso, há milhares de anos o homem primitivo criou os sapatos, ou ao menos o protótipo deles. Os primeiros calçados eram feitos de couro animal costurado ou folhas grandes amarradas ao redor dos pés. Estima-se que há 40 mil anos essas estratégias já eram usadas para proteger os pés, embora os artefatos encontrados em sítios arqueológicos sejam muito mais recentes, tendo sido feitos aproximadamente 5.500 anos. As sandálias eram o tipo mais comum de calçados das civilizações antigas. Um exemplar feito de papiro trançado foi encontrado em um túmulo egípcio e é datado de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. As classes mais abastadas já faziam suas sandálias de cana ou alguma outra fibra. Os primeiros calçados macios foram introduzidos na Mesopotâmia por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Eram construídos com um pedaço de couro enrolado no pé e atado aos dedos com tiras de couro cru. Os coturnos gregos eram um simples adereço do teatro, mas foram copiados pelos romanos e incorporados ao seu estilo cotidiano. As mulheres gregas também andavam descalças ou de sandálias na rua. Tinham sapatos fechados e confortáveis, mas para usar em casa. Tais sapatos só ficaram luxuosos no período helenístico. Feitos de materiais naturais, geralmente degradáveis, a maioria dos calçados primitivos não sobreviveram à ação do tempo. O mesmo aconteceu com calçados da antiguidade, mas a taxa de sobrevivência desses itens foi melhorando assim que entramos na época do Império Romano. Os calçados romanos eram bastante diversificados em material e estilo. Tanto em Roma quanto antes, no Egito, os calçados serviam para indicar a classe social de um indivíduo. No Egito, escravos andavam descalços, homens livres tinham sapatos de folhas de papiro e os mais nobres usavam sapatos pontudos, em geral amarelos ou vermelhos. O mesmo acontecia com as classes sociais romanas e as suas sandálias no estilo militar, que de vez em quando voltam à moda, as famosas gladiadoras. Até o século V, os etruscos, povo que vivia onde hoje é a atual Itália, tinham seu próprio modelo de calçado, de cano alto, de amarrar e com o bico revirado. Os romanos foram os primeiros a moldar a sola e a gaspe, diferenciando assim o pé esquerdo e o pé direito. Essas formas foram esquecidas com o tempo e tiveram que ser reinventadas depois em 1818. Os calçados romanos variavam com o gênero e a classe social do usuário. O imperador Caio, por exemplo, criado entre os soldados de seu pai, o imperador Germânico, usou por toda a vida a sandália do exército que se chamava Calígula. Errou! O nome correto do calçado é Cáliga, e não Calígula como este burro disse. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Daí, Caio virou Calígula e entrou para a história com esse nome. Na Idade Média, pobres e camponeses usavam tamancos, e os sapatos dos ricos também não eram lá grandes coisas. Inteiriços, de couro cru, alguns com fivelas ou cadarços, eram feitos em casa ou por artesãos locais.
Os sapatos na Idade Média eram como a gente está acostumado a ver mesmo nos filmes, de tecido, levemente pontiagudos, ainda sem distinção entre masculino e feminino, ou direito ou esquerdo. Em geral, quanto mais pontiagudo o sapato, maior a classe social de quem estava usando, tanto na Europa quanto na Ásia. A indústria de calçados pode ter surgido na Inglaterra por volta de 1300, quando o então rei Eduardo I definiu que 1 polegada, cerca de 2,5 cm, era equivalente a 3 grãos secos de cevada enfileirados. Isso começou a determinar a numeração dos calçados. Por exemplo, um sapato de criança media 13 grãos e ficou sendo do tamanho 13. Ainda é assim até hoje lá na terra da Betinha. Nos séculos XIV e no século XV, os sapatos alongaram-se e ficaram pontiagudos. Até as armaduras tinham sapatos compridos de bico revirado. Também se tornaram comuns sapatos polaina ou Krakow, de origem polonesa ou cracoviana, flexíveis, de entrada baixa, sem salto, com sola fina e bico fino. No fim do século XV e começo do século XVI, esses e os demais sapatos pontudos caíram de moda, cedendo lugar aos bicos de pato. Desde então, os dois estilos se alternaram nas Ilhas Britânicas e no resto do mundo. Logo depois da Era Renascentista, foi criado o sapato de salto alto, mas era usado apenas pelos nobres. O trabalhador ainda continuava usando seus pesados sapatos de madeira ou seus frágeis sapatos de couro. No século XVII, predominaram as botas. Os sapatos tinham salto de tamanho moderado. Luís XIV lançou o salto alto, que o seu neto, Luís XV, conservou e carregou o seu nome, o salto Luís XV. Os sapatos eram enfeitados de fita em rosetas ou laçarotes. Na América, homens e mulheres usavam um sapato preto de verniz, com meio salto. No século XVIII, as fitas foram substituídas por fivelas de ouro e prata, com ou sem pedrarias. No século XIX, a sola era presa ao sapato com pregos, e o cabedal era costurado à mão. Com o surgimento das máquinas de costura, a indústria não só acelerou o processo de produção, como levou à confecção de um sapato melhor e mais barato. Uma grande quantidade de máquinas sofisticadas revolucionou a indústria de calçados, tanto que no início do século XX já entravam na época da produção em massa. Mas e no Brasil? Você sabe como foi? Os calçados eram utilizados somente como proteção dos pés, mas com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, o comércio teve que se adaptar e os costumes europeus imperaram, passando o sapato a fazer parte da moda. Nessa época, os escravizados eram proibidos de usar sapatos, mas quando conseguiam a liberdade, compravam um par de calçados como símbolo da sua nova condição. Como muitos não estavam acostumados a usar os sapatos, viravam um objeto de decoração ou de prestígio, carregando orgulhosamente nos ombros ou nas mãos. Apesar de existirem várias sapatarias no Rio de Janeiro para atenderem o mercado da alta sociedade, o calçado normalmente era importado da Europa. No final do século XIX, o modelo básico de calçado era a botina fechada de camurça, de pelica ou de seda para as mulheres mais abastadas, e os chinelos para o restante da população feminina. Nas décadas de 1910 e 1920, o modelo de sapato feminino mais usado no Brasil era o borzeguim ou a botina, evitando os pés expostos, mesmo que os vestidos já tivessem subido um pouco seu comprimento. A indústria calçadista brasileira iniciou as suas atividades no final do século XIX, especialmente depois da Guerra do Paraguai. Em sua formação, foi decisiva a contribuição dos imigrantes alemães e italianos estabelecidos no sul e no sudeste do país. A chegada dos imigrantes alemães no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, em 1824, é considerado o capítulo inicial da indústria dos calçados no Brasil. Hábeis no artesanato de couro, os imigrantes começaram a produzir os seus calçados em escala industrial, em meio a outros produtos produzidos artesanalmente, em especial arreios de montaria para o exército. As principais cidades que exercem a atividade calçadista no Rio Grande do Sul são Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Santa Rita. Outro capítulo importante se desdobra em São Paulo por volta de 1850, com a chegada de imigrantes italianos ao oeste paulista que aproveitaram a expansão do café e fixaram moradia em Franca, logo desenvolvendo as suas habilidades na produção calçadista. Franca não só desenvolveu a indústria de calçados, como também alavancou a produção de insumos e componentes para a fabricação. Mas a história do calçado em Franca eu quero contar em outro vídeo, isso se esse vídeo aqui tiver bastante like e se a gente compartilhar para ter muita visualização.
Não podemos esquecer que atualmente existem outros polos calçadistas, como Nova Serrana, em Minas Gerais, Cariri e Juazeiro do Norte, no Ceará, e Jaú e Birigui, aqui em São Paulo. O ofício de sapateiro é muito antigo, mas ainda assim, os sapateiros eram muito discriminados e tinham seu gueto particular, juntamente com os curtidores e carniceiros nas periferias das cidades antigas. Foi o cristianismo que dignificou a categoria. Surgiram logo 3 santos sapateiros, Santo Aniano e os irmãos São Crispim e São Crispiniano. E aí, gostaram desse apanhado sobre o calçado? Se você gostou de vídeo com esse conteúdo, você pode sugerir temas lá no Instagram, que eu sei que você me segue lá. É claro. Ô gente, 1 milhão tá aí. Entra comigo nessa brisa aí, cuzão. Tô precisando da sua ajuda pra gente alcançar esse número ainda esse ano. E não sai daqui do canal não, tem esse vídeo aqui ó, onde eu falo sobre a paixão de Franca pelo basquete, e tem outros vídeos também. Tem os carros produzidos no Brasil na década de 1960, tem um vídeo onde eu falo sobre as origens do futebol, e tem uma receita de lasanha de berinjela que, na moral, tá muito da hora. Viu? É variedade de conteúdo. Que coisa boa! Hoje eu te ajudei a saber um pouco mais sobre a origem do calçado. E numa próxima, em que posso ajudar? Tchau!